Olá, vamos falar hoje sobre verbos e flexões, suas flexões e suas conjugações. Já diz a Bíblia, eu adoro essa citação, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, mas é óbvio que essa citação bíblica não quer dizer o verbo no sentido como nós o conhecemos na gramática. Verbo, por exemplo, andar, eu ando, tu andas, ele anda, eu andei, tu andaste, ele andou. Não, o verbo no sentido de palavra da Bíblia, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo é criador, o verbo é sinônimo de palavra. Nós não dizemos falar é verbalizar, transmitir por meio de palavras. Bem, mas nós vamos falar do verbo na gramática da língua portuguesa. Cante, cantar, cantar. Bem, um verbo ele pode ser dividido em uma parte que se chama radical ou raiz, que é teoricamente a parte imutável do verbo. Imutável entre aspas, porque é justamente isso teoricamente. Existem verbos irregulares. Os verbos irregulares, ou melhor, nos verbos irregulares, a raiz muda, o radical muda. Então vamos pensar assim: a raiz de uma planta, por exemplo, é aquilo que a fixa no solo. Então, lembrem-se de que radical, inclusive, vem da palavra raiz, ou é sinônimo de raiz, neste caso, e é aquilo que fixa, ou é a parte fixa do verbo. Fixa, imutável, entre aspas, como eu já disse, porque nos verbos irregulares ela vai mudar. Mas aí, quando é que nós vamos ver alguns exemplos, tá? A segunda parte, ó, vejam, A, E, I. A, E, I. As vogais na ordem, né? Cantar, vender, partir. Essa A, E, I é o que nós chamamos de vogal temática. É a vogal do verbo, do infinitivo do verbo, e que vai nos indicar se ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, se o verbo termina em ar, ele é de primeira conjugação. Se ele termina em er, é de segunda. E se ele termina em ir, é de terceira. E esse R aqui é a desinência do infinitivo. O que é desinência? A desinência é um sinônimo de terminação. Então, terminação de infinitivo. Então, todo verbo no infinitivo, ou seja, que não está conjugado, ele termina em R. E aí, para que serve eu saber se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação? Porque existem modelos de conjugação. Então, por exemplo, cantar, vender e partir são os modelos. Cantar é um modelo de primeira, de conjugação de todos os verbos de primeira conjugação, vender é um modelo de todos os verbos da segunda conjugação e partir é um modelo dos verbos de terceira conjugação. Então, se eu disser assim, o verbo amar, amar termina em ar, igual a cantar, então ele vai se comportar igual a cantar. Se eu sei como é que se conjuga cantar, eu sei como se conjuga amar e todos os que sejam regulares, tá? Vender, vender é um verbo regular de segunda conjugação, comer também. Então, se eu digo assim, eu vendo, eu vendi, eu como, eu comi. Mas, por exemplo, fazer é de segunda conjugação, termina em er, só que ele não é regular, porque eu falo, eu vendo, eu vendi, eu como, eu comi, mas não é eu faço, eu fazi. Quando eu vejo que o verbo não segue o padrão do modelo, é porque ele é irregular, tá? É para isso que serve eu saber se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação, porque aí eu me oriento quando o verbo for um verbo assim mais diferentão, menos usual, eu vou me remeter ao modelo que ele vai seguir. Ar, er, ir. Então, cantar, amar, falar, vender, comer, partir, partir, dividir, ok? Bem, então, radical é a parte, entre aspas, imutável. Vogal temática vai ser a, e, I, e a desinência do infinitivo é R, ar, er, ir. Então, se o verbo é ar, primeira conjugação, er, segunda, ir, terceira. Comemos, ó, comemos. É o verbo comer. Então, como é que eu detecto? Comemos, verbo comer. Tá. É presente, é passado ou futuro? Vamos lá, vamos pensar. Verbo comemos, nós comemos, comer. É presente, passado ou futuro? Pensem, pensem. Cadê minha ampulheta? Pensem. Alguns minutinhos para pensar. Aliás, não
pausem o vídeo, pensem, aí quando vocês tiverem a resposta, vocês despausem o vídeo e respondam, tá? Presente ou passado, ó, qual é a resposta? Presente ou passado, mas como assim presente ou passado? Essa forma comemos pode ser todos os dias nós comemos salada, ontem nós comemos salada, mês passado nós comemos salada. A forma comemos, ela coincide, então os verbos da segunda conjugação, os verbos terminados em er, tem essa característica. O presente e o passado, no nós, né? Eles têm a mesma forma, são iguais. Então, eu só vou saber pelo contexto, se é presente ou passado. É primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Vamos relembrar que eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Primeira pessoa do plural, porque é nós. Nós comemos, né? Ó, não esqueçam. Toda vez que eu fizer uma pergunta, você pausa o vídeo, tenta responder, depois você vê qual era a resposta e aí você vai vendo se está entendendo ou não. Eu espero que sim, que esteja entendendo. Fazer, 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 mos. É o verbo? Desculpa, fizer, 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 mos. Que verbo é esse? Fazer. Vocês estão percebendo como é diferente? Ó, comemos, o presente e o passado é comemos e comemos. Agora, fazer é fazemos e fizemos. Aí eu pergunto, essas formas estão no presente, no passado ou no futuro? Pausa o vídeo, pensa, ampulheta, meio minuto para pensar. Eu não sei se essa ampulheta, acho que é de 1 minuto. Mas, não, vamos lá. Presente, passado ou futuro? Fazemos. Fazemos é presente. Para você testar se é presente ou passado, você pode colocar as seguintes palavras. Ontem ou todos os dias, sempre. Sempre fazemos, presente. E fizemos, combina com ontem, então é passado. Aí vocês perceberam que no verbo comer, que é um verbo regular, o presente e o passado coincidem, a mesma forma. Ontem nós comemos, todos os dias nós comemos. Já o verbo fazer, que é um verbo irregular, que sai da casinha, do padrão, é um verbo rebelde. Presente é fazemos, passado é fizemos. E agora, pergunta, está na primeira, segunda, terceira, em que pessoa? Primeira pessoa do plural, porque é a mesma coisa que o anterior. Nós fazemos, nós fizemos, ok? Passemos para a segunda, o seguinte slide. Vou, vou, vou. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Ar, er, ir. É ar, er ou ir? Ir. Inclusive, esse verbo vou é o próprio verbo ir, que é de terceira conjugação, que o próprio verbo e a terminação são uma coisa só. Ir. E, aliás, é um verbo bem irregular. Se você comparar, se o verbo infinitivo é ir, o presente é vou, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele é irregular. A gente só não se dá conta disso porque nós usamos todos os dias. Todos os dias nós vamos e usamos o verbo e não nos damos conta. Primeira, segunda ou terceira pessoa? Vou, vou, vou. Primeira pessoa do singular. Eu vou, né? Se você errou essa, ó, precisa pensar muito, né? Quer dizer, pensar muito por que você não está entendendo. Presente, passado ou futuro? Eu vou, eu vou. Todas as vezes que eu faço essa pergunta em sala de aula, a maioria dos alunos respondem futuro, porque o verbo ir, ele tem uma característica muito forte de futuro. Quando você diz eu vou, por exemplo, vou ao banheiro, vou ao médico, mesmo que seja imediatamente, sempre é futuro, né? É em seguida. Mas, na verdade, essa forma vou, ela não é futuro não, tá? Ela é presente do indicativo, não é futuro. O futuro seria irei, tá? Amanhã irei ao médico, mas é que nós usamos o presente
do verbo ir, principalmente, como futuro. Sempre, sempre, sempre. Pela própria natureza do verbo. Então, assim, às vezes a gramática é uma coisa e o uso é outra coisa. E aí nós temos que unir os dois e refletir sobre ambos, né? Então, vou, a gramática diz que é presente do indicativo. Mas, assim, se você vai, que é presente do indicativo, você ainda não foi e não está indo agora. Então, automaticamente você pensa em futuro, porque é uma coisa que vai acontecer ainda no futuro, tá? Não sei se eu dei um nó na cabeça de vocês, mas é assim. O futuro mesmo, gramaticalmente falando, é irei. E normalmente nós falamos irei quando queremos usar uma língua mais, um padrão mais culto. Se não, falamos vou mesmo. Amanhã vou ao médico. Amanhã irei ao médico, ok? Fui. Fui. Ia. Olha só como esse verbo é totalmente irregular. Vocês peguem lá. Ir é o infinitivo. Presente eu vou. Futuro, aí irei, fui, ia. Eu já comecei a dar spoiler aqui. A pergunta é, essas formas estão no presente, no passado ou no futuro? Irei. Futuro do presente, né? O chamado futuro do presente, o futuro do indicativo, do modo indicativo, que é um futuro que eu estou afirmando. Fui. Ó, é fácil, né? Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito é aquele que é assim, ó, papum, aconteceu e acabou. Fui. Fui. Tá? Ia. Sempre eu ia ao circo quando era criança. Ia é pretérito imperfeito do indicativo. O imperfeito é aquele que dá a ideia de repetição, de habitualidade. Então, ia. Embora o verbo ir, neste caso, ele seja também um verbo muito peculiar, e eu poderia usar esse ia como um iria, né? Então, olha, eu ia amanhã ao médico, mas não vou mais. Eu ia, eu iria, na verdade. Então, o verbo ir, no seu uso diário, ele é muito peculiar. De qualquer forma, para classificar gramaticalmente, a forma ia é um pretérito imperfeito, porque eu posso usá-lo assim. Quando eu era criança, sempre ia à escola de ônibus. Ia. É uma coisa que se repete, uma habitualidade. A habitualidade, no passado, é o pretérito imperfeito, porque você não consegue delimitar quando começou, quando acabou. Por isso que ele se chama imperfeito. Não é igual fui, acabou. Fui, ia, tá? Próximo slide. Vou, mas vou de novo. Ah, tá. Vou. É primeira, segunda ou terceira conjugação. A gente já viu isso. O verbo é ir. Se é ir, ar, er, ir. A, é, i. Ir é terceira conjugação, né? Como eu falei já anteriormente, o verbo ir é a própria terminação da terceira conjugação. É primeira, segunda ou terceira pessoa. Vou. Primeira pessoa do singular. Eu, né? É presente ou passado ou futuro? É presente do indicativo. Irei, fui, ia. Presente, passado ou futuro? Futuro do presente, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito. Vocês viram que eu repeti o slide, né? Lázaro carregava armas, comida, remédio e dinheiro vivo, diz polícia. Essa aqui é uma notícia fresquinha de hoje, 29 de junho de 2021, de 2021. Dia de São Pedro, feliz dia de São Pedro. Lázaro, aquele, dizem, serial killer que andava por aí matando, né? Ele foi capturado. E aí a polícia saiu no jornal, Lázaro carregava armas, comida, remédio, dinheiro vivo, diz polícia. Nós temos aqui sublinhada a seguinte palavra, carregava, que é um verbo. Em que tempo está esse verbo? Carregava. Está no passado, né? Mas que passado? Ele carregava. Pretérito imperfeito do indicativo, porque não é carregou, é carregava. E o imperfeito do indicativo, outra maneira também, outro uso, outra forma de detectar que é um imperfeito do indicativo, imperfeito, pretérito imperfeito, é aquele que dá para substituir por uma locução verbal assim, ó, estava carregando. Então, quando você consegue traduzir esse verbo, trocá-lo por outros dois, então ele carregava, ele estava carregando. Eu saía do prédio quando vi um acidente.
Eu saía, eu estava saindo. Então, dá essa ideia de continuidade, que é a ideia do imperfeito, de uma coisa em continuidade. Estava carregando, quando pá, ele foi surpreendido pela polícia e assassinado pela polícia, né? Sem comentários, sem juízo de valor. Conjugação. É primeira, segunda ou terceira conjugação esse verbo? Carregava. Carregava. Qual é o infinitivo? Carregar. Portanto, é um verbo de primeira conjugação, pois termina em ar. Carregar. Viram? Não é difícil, né? Larissa. Lázaro carregava armas, comida, remédio, dinheiro vivo, diz polícia. A mesma notícia. Lázaro não carregava armas. Aí eu vou transformar esse verbo. Se Lázaro não carregava armas, vamos fazer uma suposição. Se porventura Lázaro, então ele não carregava. Então, suposições, ele não carregava, então ele não ele não atirou na polícia. Se ele carregasse armas, ele atiraria na polícia. Quando eu transformo, ó, carregava é o pretérito imperfeito do indicativo, estou afirmando. Mas quando eu digo se ele carregasse, eu já não estou afirmando, é uma suposição. E essa suposição que nós formulamos, com esse se carregasse, uma hipótese que poderia ocorrer, mas não ocorreu, é o que a gente chama de pretérito imperfeito, mas do subjuntivo. Então, ó, presta atenção. Carregava é o pretérito imperfeito do indicativo. Se carregasse é o imperfeito do subjuntivo. Se eu digo eu andava, se eu andasse, eu comia, se eu comesse. Então, é imperfeito do indicativo que eu estou afirmando e imperfeito do subjuntivo que eu estou supondo algo. É uma hipótese que não se concretiza, tá? Hipotético, é uma hipótese. Vocês terem alguma dúvida? Agora a gente vai completar essas frases, tá? Com o verbo que está aí entre parênteses, na sua forma correta, pelo amor de Deus. Vocês terem alguma dúvida? É fácil, né? Eu acabei de explicar que verbo, conjugação, ar, ir, né? Aí eu pergunto, vocês? Tá, 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 tá. Vocês têm alguma dúvida? Notem que esse verbo tem um acento circunflexo, porque está no plural. Se fosse uma pessoa só, você tem, não teria acento circunflexo. Vocês têm alguma dúvida? Então, seria interessante até que nós pronunciássemos de uma forma diferente, porque aí vocês percebem, vocês têm alguma dúvida, né? Acento circunflexo para marcar que é plural. Essa é a diferença. Próximo. Pedro sempre trazer o dicionário. Pedro, do 7º ano, sempre trazer o dicionário. Sempre. Se eu coloquei sempre, eu provavelmente quero um presente aqui. Ele sempre, trazer é um verbo irregular, tá? Igual o verbo ter, que era o anterior. 1, 2, 3, traz. Sempre traz o dicionário. Ontem, Pedro não trazer o dicionário. Verbo irregular. Ontem, Pedro não. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não trouxe. Vejam só como é um verbo esdrúxulo, ou seja, diferentão, fora da casinha. Verbo irregular, porque é trazer o infinitivo. O presente é traz, passado é trouxe, né? Muito diferente. Irregular. Todos os alunos veem o filme no mês passado, todos os alunos ver o filme no mês passado. Ver o filme no mês passado. No mês passado, todos os alunos. 1, 2, 3. Viram. É outro verbo irregular, tá? Todos os alunos viram o filme no mês passado. Acertou? Parabéns. Não acertou? Reveja. Todos os alunos, o filme no mês que vem. No mês que vem. Todos os alunos. 1, 2, 3. Verão. Passado viram, futuro verão. O passado sempre vai ser com M, A-M. E o futuro com A-O-T-I-O. Não confundam, pelo amor de Deus, porque esse é um erro gravíssimo. Ontem nós não vir a aula. Agora, cuidado que o verbo não é mais ver, é
vir, vir. Não é ir, é vir, como se nós estivéssemos na escola. Ontem nós não, 1, 2, 3, viemos, do verbo vir, não viemos à aula, não viemos à aula. Ontem nós não ver o Pedro, agora é ver, cuidado. Ontem nós não vimos, não vimos o Pedro. Pedro, você faltou ontem. Ai, 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 ai. Há um problema neste exercício. Tá, aí já está o verbo, já está o verbo pintadinho de amarelo, que é o verbo haver, que é um verbo muito usual, mas também muito irregular, e muitas pessoas o erram também. Há um problema neste exercício. Se vários problemas neste exercício, o verbo haver não se conjuga, não tem singular ou plural, ou melhor, ele só é usado no singular. Então, pode ter 500 mil problemas, 20 quilos de problemas, meio quilo de problemas, 1 quilo de problemas, não importa. Se há um problema, há vários problemas, mas há. Não coloquem no plural porque está errado. Havia um problema, havia vários problemas, havia muitos problemas. Havia, ele não se conjuga porque o verbo haver não tem sujeito. Verbo se conjuga de acordo com o sujeito. Por isso que falo, eu vou, você vai. Os meninos estão aqui, o menino está aqui. É sujeito e verbo. O verbo combina com sujeito. Mas haver não tem sujeito. Esse problema, os problemas não são sujeito do verbo, são complemento, tá? Então, não se conjuga. Houve um problema, houve 40 problemas, não importa. Havia e houve. E acabou. Era isso. Estudem os verbos, que os verbos são importantes. Estudem que estudar é importante. Tentem sempre escrever melhor, falar melhor, porque falar e escrever bem é muito importante. É assim como nós somos respeitados, tá bom? Bons estudos, boa aula, boas notas e boas férias, porque nós estamos no dia 29 de junho, dia de São Pedro, feliz dia de São Pedro. Depois, o dia 30, a partir de 1º de julho, são as férias de 2021, muito merecidas, né? Bons estudos!